Olá pessoal, tudo bem? Bom, vem aqui para resolver 18 exercícios aí da regra de 3 composta, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro diz assim: uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então pode ver que ele te dá duas situações e nós temos quantas grandezas? Nós temos 3 grandezas, que são essas, ó, 1.470 tijolos, tá certo? Em 7 dias. Então coloca dias aqui. Trabalhando 3 horas por dia. Então coloca aqui horas por dia, tá certo? Então tá aí as 3 grandezas. Então na primeira situação, olha os números. 1.470 tijolos em 7 dias, 3 horas por dia. Na segunda situação, são 10 dias, então ó, 10 aqui nos dias e 8 horas por dia. E daí ele quer saber quantos tijolos, portanto o x vem aqui nos tijolos. E aí vamos agora para as setinhas. Lembrando que eu sempre começo onde está o x, e onde está o x a seta é para cima. Então põe aqui setinha para cima. E daí, quanto mais tijolos, o mais é porque a setinha está para cima, eu vou ver se vai ser mais dias ou mais ou menos horas por dia. Então, se eu tiver mais tijolos, eles vão trabalhar mais dias ou menos dias. Se eu tenho mais tijolos, eu vou ter que trabalhar mais dias. Portanto, a flechinha é para cima, tá certo? E novamente, em tijolos, que é onde está o X, quanto mais tijolos, mais ou menos horas por dia. Se você tem mais tijolos para fazer, você vai ter que trabalhar mais horas, concorda? Então, se é mais, a flechinha também é para cima. E aí o x, que está sempre na base da flechinha, vai multiplicar quem está na ponta da seta. E aqui nos dias, quem está na ponta da seta? O 7. E nas horas por dias é o 3, tá certo? Então, esses 3 valores que eu circulei vão ficar juntos, tá aí, ó. O x, o 7 e o 3. E daí eu vou multiplicar os outros 3 valores. 1.470, o 10 e o 8, tá certo? Então, tá aí. Então, ó, primeiro vamos ver aí se a gente consegue cortar alguma coisa. De cara, ó, o 7 deve ser múltiplo aqui de 1.470, o 3 também. Então, eu vou fazer as multiplicações mesmo, porque eu sei que é complicado de bater o olho e ver isso. Então, ó, 7 vezes 3 é 21. Então, vai ficar x vezes 21. Para eu multiplicar 1.470 por 10, é só colocar um zero. E daí eu vou multiplicar o 8 aqui. E depois eu coloco esses dois zeros. Então, ó, 8 vezes 7 é 56, vai 5. 8 vezes 4, 32, mais 5, 37, vai 3. E 8 vezes 1 dá 8, mais 3 dá 11. Então, vai 1.176 e daí coloco os dois zeros. Então, ficou 117.600. E aí o 21 que está multiplicando, ele passa dividindo os 117.600, tá bom? E aí vamos fazer essa divisão. Vamos aqui, vou fazer até de outra cor. 117.600 dividido por 21. O 21 só vai caber no 117, tá? E daí ele cabe quantas vezes? Ele cabe 5 vezes. 5 vezes 21 é 105. E aí sobra 12. Desce o 6. Agora o 126, o 21 vai caber 6 vezes nele, que vai dar 126 também. E daí o resto zero. E aí eu vou ter que descer mais dois zeros, tá certo? Então, se eu vou ter que descer mais dois zeros, é só você incluir dois zeros aqui. Portanto, o x é 5.600 tijolos, tá certo? Alternativa, letra C. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo, que diz o seguinte: 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então vamos lá, a gente tem novamente duas situações, portanto, regra de 3, e temos 3 grandezas, que são ó, os pedreiros, os metros e os dias, tá
certo? Estou colocando aqui as 3 grandezas. Agora vamos colocar os números. 80 pedreiros, 32 metros e 16 dias. Agora, quantos pedreiros? Então, pedreiros é o que eu quero saber, é o X. Os metros, 16 e os dias, 64, tá certo? Feito aí todos os números, vamos para as flechinhas. Onde está o X, sempre flecha para cima, tá certo? O X está aqui, então flechinha para cima. E agora os demais eu vou ter que fazer a comparação. Lembrando que tenho mais pedreiros, porque a seta está para cima. Então, quanto mais pedreiros, eles vão construir mais metros ou menos metros. Se eu tenho mais pedreiros, eles vão construir mais metros de muro, portanto, flecha para cima. E se eu tenho mais pedreiros, que é onde está o X, mais pedreiros vão trabalhar mais dias ou menos dias. Com mais pedreiros, tenho mais mão de obra, então vai ser mais rápido, portanto, vai demorar menos dias. Então, setinha para baixo. E aí o X, que está sempre na base da seta, multiplica os valores que estão na ponta. Então, aqui está nos metros, está o 32, e nos dias, que aqui embaixo, está o 64. Então, vamos multiplicar esses 3 valores aí, X vezes 32 vezes 64, que vai ser igual a 80, que são os 3 valores que sobraram, 16 e 16, certo? Antes disso, devo fazer essas multiplicações, eu vou dar uma simplificada para ganhar tempo aí. Olha só, 32 e 16. O 32 é exatamente o dobro de 16, então 32 dividido por 16 é 2 e 16 por 16 é 1. E agora o 64, 16. O 64 dividido por 16 é 4 e 16 por 16 é 1, tá bom? E aí vamos ficar com x vezes 2 vezes 4 é 8. E do outro lado, 80 vezes 1 é 80, vezes 1 também é 80. E agora esse 8 que está multiplicando, ele passa dividindo. E daí eu vou ficar com 80 dividido por 8. E 80 dividido por 8 é 10. Portanto, seriam necessários 10 pedreiros. Alternativa, letra B de bola, tá certo? Bom, esse foi o nosso segundo exercício. Vamos para o exercício de número 3, que diz o seguinte. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, é uma regrinha de 3 composta, porque eu tenho aí 3 grandezas. São elas, quilômetros, tá certo? Coloca aqui. 6 dias, então eu tenho dias, e daí 12 horas por dia, então horas por dia também é uma grandeza, tá ok? E aí vamos colocar os valores. No primeiro é 2.232 em 6 dias e 14 horas por dia. Depois é quantos quilômetros? Então, está perguntando os quilômetros, é x. Em 10 dias. E por último, 14 horas por dia. Opa, aqui é 14, em cima era 12, tá certo? Então vou mudar ali em cima para 12. Prontinho. Então vamos lá. Aqui, vou fazer o seguinte, onde está o X, a seta é para cima, tá? Sempre onde está o X, o primeiro passo é colocar a setinha para cima. E aí, quanto mais quilômetros, vou ter mais ou menos dias. Se você percorreu mais quilômetros, você também andou mais dias, tá certo? E novamente, mais quilômetros. Se você percorreu mais quilômetros, você andou mais horas por dia. Então, também setinha para cima. E aí ficou dessa maneira. O x que está sempre na base multiplica os outros valores que estão na ponta. Então, nesse caso, o 6 e o 12. Então, vamos fazer aí. X vezes 6 vezes 12 vai ser igual a 2.232 vezes 10 vezes 14, tá certo? Então, vou aqui dar uma simplificada. O 12 e o 14 dá para simplificar por 2, tá certo? Então, 12 por 2 dá 6 e 14 por 2 dá 7. Também dá para simplificar esse 6 com o 10, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, ficou dessa maneira.
E aí, ó, 3 vezes 6 é 18, portanto, x vezes 18. E agora eu vou fazer 2.232 vezes 5 vezes 7. Só que 5 vezes 7 já é 35. Então, eu vou fazer 2.232 aqui do lado vezes 35. Vamos ver quanto que a gente chega. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. E 5 vezes 2, 10, com mais 1 é 11. E agora o 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6. Então ficou 0, 12 vai 1, 11 vai 1, e aqui 8 e 7, tá certo? Então ficou 78.120. E agora, ó, eu vou passar o 18 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vou ter 78.120 dividido por 18. Vamos fazer essa continha. Vou fazer aqui embaixo. 78.120 dividido por 18. Então, quantas vezes o 18 cabe no 78 primeiro? Ele vai caber aí 4 vezes, eu acredito. Vamos ver, 4 vezes 8, 32, vai 3. E daí 4 vezes 1, 4, com mais 3, 70. Então, resta 6. Desce 1. O 61. O 18 agora cabe somente 3 vezes. E 3 vezes 18 é 54. 54 para 61 é somente 7. E daí desce o 2. Ficou 72. 72 por 18 é 4 vezes. E 4 vezes 18, 72. Fica 0. E por último, desce o último 0, que dá 0. Portanto, x é 4.340, tá bom? Alternativa, letra C. Então, esse foi nosso terceiro exercício. Vamos para o exercício de número 4, que diz assim: numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários trabalhando 10 horas por dia? Então, é uma regra de 3 composta, porque ele me dá duas situações e nós temos 3 grandezas, que são elas: operários, horas por dia, né? Horas por dia, e caixas de papelão. Então, coloca aí caixas, tá certo? Então, vai ficar o seguinte: na primeira situação, são 12 operários, 8 horas por dia e 864 caixas. Aí ele pergunta, quantas caixas? Então, caixas é x. 15 operários, então operários é 15 e horas por dia é 10, tá certo? E aí, como que eu faço? Onde tem x, setinha para cima. E quanto mais caixas eu for fabricar, lembra que você sempre tem que comparar onde está o x, quanto mais caixas, mais operários ou menos operários? Se você vai fazer mais caixas, você vai precisar de mais operários. E horas por dia? Quanto mais caixas, você vai trabalhar mais horas ou menos horas? Você tem que fabricar mais, você também tem que trabalhar mais. Então, é flechinha para cima. E aí o x, que está sempre na base da sua seta, multiplica quem está na ponta, portanto é o 8, e aqui nos operários é o 12. Então, esses 3 valores aí que eu circulei vão se multiplicar, que é o 12, o 8 e o x. E do outro lado são os números que sobraram, o 15, o 10 e o 864, tá certo? Então, vamos fazer aí algumas simplificações para a gente ganhar tempo. O 15 dividido por 3 é 5 e o 12 também dá para dividir por 3, que fica 4. Assim como eu poderia até simplificar o 8 com o 10, mas o 10 termina em 0, então eu vou deixar aí desse jeito, tá bom? Vamos ficar com 4 vezes 8 é 32. E aí, 5 vezes 864. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 6 dá 30, com mais 2, 32, vai 3. E 5 vezes 8, 40, com mais 3, 43. E aí eu teria que multiplicar por 10, só que multiplicar por 10 é só colocar um zero, tá certo? E aí o 32 que está multiplicando, ele passa
dividindo. Então, vai ficar 43.200 dividido por 32. E aí, a gente vai fazer essa continha aqui do lado. 43.200 dividido por 32. E aí, vamos ver quantas vezes o 32 cabe no 43. É uma vez só. E 43 menos 32 resta 11. E aí, eu abaixo o 2, ficando 112. Só que daí 112, o 32 cabe 3 vezes. E 3 vezes 32 dá 96. 112 menos 96 dá 16. E aí desce o primeiro zero ali, ficando 160. E 160 por 32 é 5. Então, vai dar 160 certinho. E aí, por último, desce o zero. E 0 dividido por 32 é 0. Portanto, ficou 1.350. Alternativa, a letra B de bola, tá certo? Então, esse foi nosso quarto exercício. Vamos para o exercício de número 5, que diz o seguinte: 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalhassem 20 horas por dia durante 12 dias? Então, eu tenho uma regrinha de 3 composta, porque ele fala de duas situações, tá certo? E eu tenho 3 grandezas, que são elas: as máquinas, temos as horas por dia e também temos os dias. E aí, na primeira situação, são 20 máquinas, 16 horas por dia em 6 dias. Na segunda situação, quantas máquinas? Então, máquinas é X. Horas por dia são 20 em 12 dias, tá certo? E aí, onde tem o X, é o primeiro passo que eu coloco a setinha para cima. E aí eu faço as perguntas, que é? Quanto mais máquinas, mais ou menos horas por dia. Então, se você tem mais máquinas, né, trabalhando, elas vão trabalhar mais ou vão trabalhar menos horas? Vão trabalhar menos horas, tá certo? E se eu tenho mais máquinas, vão trabalhar mais dias ou menos dias? Vão trabalhar menos, tá certo? Tenho mais mão de obra, então o tempo vai ser menor. Por isso, flechinha para baixo. E daí o x, que está sempre na base, multiplica os valores que estão na ponta. Portanto, o 20 e o 12, tá certo? Então, vamos lá. Esses 3 valores que eu circulei, eles se multiplicam. Então, x, 20 e 12. Eles vão ser igual a 20, 16 e 6. Então, 20, 16 e 6. Só que olha só, de um lado eu tenho 20 e do outro eu tenho 20 também. Então, você pode cortar. E o 12 e o 6, ó, o 12 é o dobro de 6. Então, corto 6, porque 6 por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 é 2, tá certo? Então, ó, de um lado eu fiquei só x vezes 2. Do outro, eu fiquei somente com 16. E aí o 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. E fazendo 16 dividido por 2, isso dá 8. Portanto, alternativa, a letra D. Então, esse foi nosso exercício número 5. Vamos para o exercício de número 6, que diz o seguinte: numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários para que sejam feitas 1.080 camisas em 12 dias? Então vamos lá. Temos aí uma regrinha de 3 composta, por quê? Primeiro, a regra de 3 porque ele te dá duas situações. E aí, composta porque ele te dá 3 grandezas. São elas: alfaiates, camisas e dias, tá certo? Então tá aí as 3 grandezas. Na primeira situação são 8 alfaiates, 360 camisas em 3 dias. Depois ele pergunta quantos alfaiates? Então, os alfaiates é X. 1.080 camisas, então camisas é 1.080 em 12 dias, tá? Aí o primeiro passo, onde tem X, a seta é para cima. E daí as perguntas: quanto mais alfaiates, mais ou menos camisas? Se eu tenho mais alfaiates fazendo, então eles vão produzir
mais camisas, tá certo? Então, flechinha para cima. E se eu tenho mais alfaiates, eles vão demorar mais ou menos dias? Se eu tenho maior mão de obra, então quer dizer que eles vão demorar menos dias. Portanto, a setinha é para baixo, tá? E aí, o x, que está sempre na base da seta, multiplica os valores que estão na ponta. Portanto, 360 e o 12, tá certo? Vou multiplicar esses três valores. Então, x, 360 e 12. Vai ser igual aos três valores que sobraram, o 8, o 1080 e o 3. Então, vamos aí ver se a gente consegue cortar alguma coisa. O 360 e o 1080, ó, você até poderia cancelar o zero, mas o 36 e o 108, ó, 36 o dobro é 72, mais 36 108, ou seja, posso cortar aqui, ó, porque o 108 é 3 vezes o 36, tá certo? Assim como o 12 e o 3, ó, dá para você cancelar, porque 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4, tá certo? E daí eu já simplifiquei bastante a minha equação, porque desse lado só ficou x vezes 1 vezes 4 é 4. E do lado de cá, 8 vezes 3 é 24 e 24 vezes 1 é o próprio 24. E agora o 4 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo. E aí temos 24 dividido por 4, que dá 6, tá certo? Portanto, vão ser necessários 6 alfaiates. Alternativa, a letra D. Então, esse foi nosso exercício de número 6. Vamos para o exercício número 7, que diz o seguinte. Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Então, eu tenho uma regra de 3, porque ele me dá duas situações, e ela é composta porque eu tenho 3 grandezas, que são elas: os quilômetros, os dias e também as horas por dia, tá certo? Não vamos esquecer de colocar horas por dia aí, que senão pode ter probleminhas. Então, ó, na primeira situação foram 150 quilômetros, 4 dias e 3 horas por dia. Na segunda situação, são 400 quilômetros, 4 horas por dia, então é na 4 horas por dia, e ele perguntava quantos dias, que é onde está o x. E aí agora vamos para a setinha. Lembrando que onde está o x, a seta é para cima. Então, coloco a setinha aqui para cima onde tem o x. E aí, quanto mais dias, eles percorrem mais quilômetros ou menos quilômetros. Então, se eles fazem isso em maior tempo, quer dizer que eles percorrem mais quilômetros, tá certo? Então, mais tempo pedalando, mais quilômetros eles percorrem. E agora eu vou relacionar dias, que é onde está o x, com horas por dia. Se eles percorrem mais dias, quer dizer que eles fizeram mais horas a cada dia ou menos horas. Se foi mais dias, quer dizer que eles pedalaram menos por dia, ou seja, menos horas por dia. Portanto, flechinha para baixo, tá certo? E aí, ó, o x, que está sempre na base da nossa seta, multiplica os valores que estão na ponta. Portanto, aqui nos quilômetros é o 150 e nas horas por dia é o 4, tá bom? E aí agora a gente vai multiplicar esses três valores que a gente circulou, que é o 4, o 150 e o x, tá certo? A ordem aqui não importa dos fatores. E aqui a mesma coisa, 400, 4 e 3. Então põe aí, 400, 4 e 3. E aí vamos simplificar para ganhar tempo, né? Ó, o 4 com 4 dá para simplificar. 150 com o 3 também dá para simplificar, porque ó, 3 por 3 dá 1 e 150 por 3 é 50. Então, olha só o jeito que ficou. Do lado de cá, somente 50x. E do lado de lá, eu cortei o 4 e cortei o 3, então só sobrou o 400. E aí o 50 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 50. E 400 dividido por 50 fica 8, tá ok? Então, x é igual a 8. 8 dias. Alternativa, letra E.
Então, esse foi nosso 7º exercício. Vamos para o exercício de número 8, que diz o seguinte: uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Então, aí eu tenho uma regra de 3, porque ele me dá 2 situações, e composta, porque ele me dá 3 grandezas, tá certo? Aqui continua sendo uma máquina, por isso que a máquina não vai entrar como grandeza. Vai entrar somente parafusos, que eu vou indicar aqui como par, e daí, trabalhando 12 horas por dia. Então, é horas por dia. E por último, dias, tá certo? Tá aqui as 3 grandezas. Na primeira situação, foram 3.200 parafusos em 12 horas por dia durante 8 dias. Na segunda situação, ele pergunta quantas horas por dia. Então, horas por dia é X. Depois, 5.000 parafusos. Coloco aqui 5.000. E por último, os dias, que foram 15, tá certo? Então, coloco 15 aqui. E aí, onde está o X, que é meu primeiro passo aí para começar a resolver o exercício, eu coloco a seta para cima. Então, tá aí a setinha para cima. E aí, quanto mais horas por dia, já que eu coloquei a seta para cima, vou fazer mais parafuso ou menos parafuso? Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou fabricar mais parafusos, né? No caso a máquina, mas o jeito de pensar é o mesmo. E se ela trabalhar mais horas por dia, ela vai trabalhar mais dias ou menos dias? Se ela trabalhar mais horas por dia, ela vai trabalhar menos dias, tá certo? Então, por isso a setinha é para baixo. Horas por dia e dia sempre é inversamente proporcional. E aí, ó, o x que está na base da nossa seta multiplica sempre quem está nas pontas. No caso, é o 3.200 e o 15, tá certo? E aí, esses 3 valores que eu circulei vão ser eles que eu vou multiplicar. Então, coloca aí, ó, 3.200, o x e o 15. Vai ser igual. Agora, os 3 que sobraram, que é o 5.000, o 12 e o 8. Ficando dessa maneira. Então, vamos aí simplificar um pouquinho. Corta 2 zeros do 3.200 e 2 zeros do 5.000. Aí o 32, ó, é 4 vezes o 8, ou seja, simplifica por 8. 8 por 8 dá 1 e 32 por 8 fica 4, tá certo? O 15 com o 12, por exemplo, dá para simplificar por 3. 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5, tá bom? Então, vamos ficar com 4x vezes 5 é igual a 50 vezes 4. Só que, ó, vamos simplificar de novo. Corta o 4 com 4 e 50. E 5 dá para simplificar por 5. Então, 5 por 5 dá 1 e 50 por 5 dá 10. Portanto, o que sobrou? Sobrou o x desse lado e do outro lado só sobrou o 10. Ou seja, vão ser 10 horas por dia. Portanto, alternativa letra E. Tá certo? Então, esse foi nosso exercício número 8. Vamos para o exercício de número 9, que diz o seguinte: 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Então, é uma regrinha de 3 composta. Primeiro é regra de 3 porque ele te dá 2 situações. E é composta porque nós temos 3 grandezas, que são elas, ó. Torneiras, certo? Porque ele me dá um número de torneiras, dá um número de piscinas, então piscinas também é uma grandeza, e me dá a quantidade de horas, então também é uma grandeza. E aí nós temos 3 torneiras na primeira situação, uma piscina e 10 horas. Na segunda situação, quantas horas? Então, se ele está perguntando o número de horas, é x. 10 torneiras e 2 piscinas, tá certo? Então, tá aí. E aí a gente vai fazer as setas, que é onde está o x, você começa com a seta para cima. E aí, quanto mais horas,
eu vou ter mais ou menos piscina, mais torneiras. Se ela demorar mais, ou seja, se está gastando mais horas, então quer dizer que eu tinha menos torneiras abertas. E se você respondeu menos, a setinha é para baixo. Lembra que você nunca precisa comparar o número, tá certo? Só pensa na grandeza. Então, agora vou pensar nas piscinas, só que eu tenho que comparar com as horas, que é onde está o X. E aí, quanto mais horas, mais ou menos piscinas. Se você deixar mais horas torneiras abertas, você vai encher mais piscinas, concorda? Então, essa setinha das piscinas é para cima. E aí a gente vai ter o X que está na base da nossa seta, vai multiplicar quem está na ponta. E aí, nas piscinas, nós temos o 1 e nas torneiras nós temos o 10, tá ok? E aí, esses três números que eu circulei vão ser os três números que vão se multiplicar, que é o 10, o 1 e o x. E aí, do outro lado da igualdade, vão ficar todos os outros números que eu não circulei, que é o 3, o 2 e o 10, tá bom? Só que aí a gente consegue simplificar. Simplifico 10 com 10. E aí, ó, já vou conseguir chegar na resposta, porque aqui sobrou só um x. Um x é x. E aqui sobrou só 3 vezes 2, e 3 vezes 2 é 6, tá certo? Portanto, vão demorar 6 horas. Alternativa, a letra C, certo? Então, esse foi nosso exercício número 9. Vamos para o exercício de número 10, que diz o seguinte: uma equipe composta por 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Então é uma regra de 3 composta. É regra de 3 porque ele te dá duas situações e composta porque ele te dá 3 grandezas. São elas: homens, que eu vou representar aqui por HO, que são dias, que eu vou representar por D, e 3,6 toneladas, que eu vou representar por T. Então, ó, na primeira situação, 15 homens, 30 dias e 3,6 toneladas. Na segunda situação, são 20 homens, os dias é o que ele quer saber, que ele fala quantos dias, e 5,6 toneladas, tá bom? E aí a primeira situação que eu faço é o quê? Colocar onde está o X, a setinha para cima. Então, coloco a setinha para cima aqui nos dias, porque é onde está o X. E aí eu faço as perguntas. Quanto mais dias, mais porque aqui a seta dos dias está para cima, eu vou ter mais ou menos homens. Então, se eu tenho mais dias, eu tenho menos mão de obra, certo? Eu tenho menos homens trabalhando. Portanto, a setinha é para baixo. E agora eu vou ver toneladas. Se eu tenho mais dias trabalhados, eles vão ter mais toneladas ou menos toneladas de carvão? Vão ser mais toneladas de carvão. Portanto, a setinha é para cima. E aí, onde tem o x, que está sempre na base da minha setinha, eu multiplico os outros valores que estão na ponta. No caso, é o 20 e aqui é o 3,6. Então, vamos multiplicar esses três valores aí, ó. 20 vezes x vezes 3,6. E do outro lado da igualdade, os valores que sobraram. No caso, o 15, o 30 e o 5,6, tá certo? Então vamos aí, vamos ver o que a gente consegue cortar. Primeiro eu consigo cortar o 0 com 0. E em segundo, olha só, aqui eu tenho uma casa decimal, que é 3,6, e aqui eu tenho 5,6, também uma casa decimal. Então, cancela a vírgula aqui para se tornar mais fácil, tá bom? Então, desse lado ficou 2 vezes 36. E 2 vezes 36 é 72. E o x aí continua. Desse lado ficou 15 vezes 3, já é 45. E 45 vezes 56. Então, vou fazer aqui do ladinho. 56 vezes 45. Vai dar 5 vezes 6, dá 30, vai 3. 5 vezes 5, 25, com mais 3, 28. E aqui, 4 vezes 6, 24, vai 2. E 4 vezes 5, 20, com 2, 22. E aí vamos ter 0, 12 vai 1, fica 5 e 2. Portanto, 2.520.
E agora, para eu achar o x, o 72 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos ter 2.520 dividido por 72. Vamos fazer essa conta. Então, 2.520 dividido por 72. 72 não cabe nem no 2 nem no 25, ele só vai caber no 252. E aí, ele vai caber. Seria, se eu pensar em 25 e 7, vai ser 3 vezes, né? Já que 3 vezes 7 dá 21. Vamos ver se dá certo. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 7, 21. E aí 252 menos 216, empresta 1 aqui, fica 4 e 12. 12 menos 6 dá 6 e 4 menos 1 é 3. E aí desce o zero, ficando 360 dividido por 72, que aí dá 5. 5 vezes 72 é 360, e aí dá zero. Portanto, x vale 35, e 35 é a alternativa à letra A. Tá certo? Então, esse foi nosso exercício de número 10. Vamos para o exercício de número 11, que diz o seguinte: 20 operários trabalhando 8 horas por dia gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros, certo? Então é uma regra de 3 compostas, porque ele te dá duas situações. E é composta porque ele te dá 4 grandezas, tá certo? Operários, porque ele te dá um número de operários, horas por dia, então H sobre D, que seria horas por dia, gastam 18 dias, também dá quantidade de dias. Aqui ele coloca muro, mas é um muro, e lá depois na pergunta também é um muro. Então o muro não vai entrar nesse caso, mas vai entrar os metros, então eu vou representar metros como M. Certo? Então, aí as 4 situações. Vamos colocar aí os números. Operários são 20, horas por dia é 8, dias são 18 e metros na primeira situação é 300. Na segunda situação, quanto tempo levará 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros. Então, esse tempo que ele pergunta é a quantidade de dias, tá certo? Então, vamos lá. Onde tem o x, a seta é para cima. E aí, eu vou ter que fazer todas as perguntas relacionadas aos dias, já que o x está nos dias. Vamos começar lá com operários. Quanto mais dias, mais ou menos operários. Então, se ele demorar mais tempo, mais dias, quer dizer que eu tinha menos operários. Então, seta para baixo. Agora, horas por dia. Então, vamos lá. Quanto mais dias, mais horas ou menos horas por dia ele trabalhou. Então, se ele demorou mais dias para fazer o serviço, quer dizer que ele trabalhou menos horas por dia, tá certo? Então, seta para baixo. E por último, quanto mais dias, maior o muro ou menor o muro. Então, se ele trabalhou mais dias, ele vai ter construído mais metros de muros. E se foi mais, a setinha aqui é para cima. E agora, o x, que está sempre na base da nossa flecha, vai multiplicar os valores que estão na ponta. Então, no caso, é o 16, é o 9 e é o 300, certo? O 300 está aqui na ponta. Então, eu vou ficar com esses 4 valores multiplicados. Vou colocar aqui, ó, 16, 9, x e 300. E aí, os outros 4 que sobraram ficam do outro lado, que é o 20, o 8, o 18 e o 225. E aí, o que eu vou fazer? Vou simplificar, né? Muita multiplicação para depois dar uma divisão muito alta, então vou simplificar para ficar mais fácil. O 16 aqui, ó, é múltiplo do 8, certo? Lembra que se eu dividir 16 por 8 dá 2 e 8 por 8 dá 1. O 9 é múltiplo de 18, então, ó, quanto que é 9 dividido por 9? É 1 e 18 dividido por 9 dá 2. E aí o 300 dá para eu simplificar, pelo menos cortar o zerinho aqui com o 20, tá certo? Então, olha só o que deu desse lado. 2 vezes 1 vezes x vezes 30. Então, já vou fazer 2 vezes 30 aqui, que é 60. Então, 60x.
Do lado de lá ficou 2 vezes 1, que é 2, vezes 2 dá 4, e 4 vezes 225 vai dar 900, tá certo? E aí agora o 60, que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com 900 dividido por 60. Lembrando que eu já posso cortar o zero, então fica 90 dividido por 6. E 90 dividido por 6, isso dá 15, tá certo? Então, alternativa, letra B. E esse foi o exercício de número 11. Vamos para o exercício número 12, que diz o seguinte: um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, 30 dias, viajando 8 horas por dia a uma velocidade média de 50 km por hora. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias a uma velocidade de 60 km por hora? Bom, então uma regrinha de 3 composta, porque regra de 3 porque ele te dá duas situações, e composta porque a gente vai trabalhar com 3 grandezas, certo? Um caminhoneiro, ele fala continua sendo um caminhoneiro. Uma carga, continua sendo a mesma carga, então esses valores de 1 não vão entrar. Porém, os dias já mudam, então vamos colocar aqui dias, horas por dia, porque ele também me dá um número de horas por dia, que é algo que muda, e depois a velocidade. Então, ó, na primeira situação foram 30 dias, 8 horas por dia, numa velocidade de 50 km por hora. Na segunda situação, quantas horas por dia, então horas por dia x, deveria viajar para entregar a carga em 20 dias a uma velocidade de 60 km por hora, tá certo? Então aí o primeiro passo que eu vou fazer é colocar a setinha para cima onde está o x, tá certo? E aí as minhas comparações vão em horas por dia. Então, ó, quanto mais horas por dia, ele vai andar mais dias ou menos dias. Então, se ele percorrer mais horas a cada dia, ele vai fazer o serviço em menos dias, tá certo? Então, setinha para baixo. E aqui, ó, quanto mais horas por dia, ele percorreu com uma velocidade maior ou menor. Então, se ele demorou fazer mais horas por dia, quer dizer que ele percorreu numa velocidade menor, certo? Gastou mais tempo, então ele foi menos rápido, foi mais devagar, tá certo? Então, é aí que eu vou resolver. Então, ó, o x que está sempre na base da minha seta, multiplica quem está na ponta. No caso do dias é o 20 e no caso da velocidade é o 60. Então, vou multiplicar esses três valores que eu circulei, 20, x e 60. E do outro lado ficam os outros três valores que eu não circulei, o 30, o 8 e o 50. Então, eu vou começar simplificando aí, ó. O 60 e o 30, o 60 é o dobro do 30, então 30 por 30 dá 1 e 60 por 30 dá 2. E ainda eu posso cortar o 0 do 20 com o 0 do 50, tá certo? Então, de um lado ficou 2 vezes x vezes 2. 2 vezes 2 é 4, portanto, 4x. E do outro lado ficou 1 vezes 8, que é 8, vezes 5, 40. E aí, o 4 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 4. E 40 dividido por 4 é 10. Portanto, ele vai ter que trabalhar 10 horas por dia. Alternativa, letra B. Tá certo? Então, esse foi o exercício de número 12. Vamos para o exercício de número 13, que diz o seguinte: com certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido com 90 centímetros de largura em 50 minutos. Quantos metros de tecido com 1,20 m de largura seriam produzidos em 25 minutos? Bom, então é uma regra de 3 composta, porque ele te dá duas situações, você já tem regra de 3, e é composta porque você tem 3 grandezas, que são elas: metros de tecido, centímetros de largura, tá certo? E minutos, tá bom? Então, vamos colocar aqui os valores: 5.400 metros, centímetros de largura, você tem 90, e aí em 50 minutos. Na segunda situação, você tem, ele pergunta quantos metros, então metros é x.
1,20 m de largura. Então, como eu só estou colocando em centímetros, gente, então eu vou ter que colocar 1 metro, vão ser 100 centímetros. Com mais 20 ficam 120 centímetros de largura em 25 minutos. E aí, como que eu faço? Onde está o X, eu coloco seta para cima. Então, vamos colocar a setinha aqui para cima. E daí vai ficar como? Quanto mais metros, mais centímetros de largura ou menos. Então imagine, para você fazer um comprimento maior de tecido, você teria que, com o mesmo tecido, fazer com uma largura menor, concorda? Então, você faz com uma largura menor, portanto, seta para baixo. E aí, quanto mais metros, mais ou menos centímetros, minutos. Então, para você fazer um tecido maior, você vai gastar mais tempo. Portanto, você vai gastar mais tempo, a seta é para cima, tá ok? E aí o X, que está sempre na base da sua seta, multiplica os valores que estão na ponta, no caso 120 e o 50. Então, vamos colocar esses três valores aí que eu circulei, que é o X, o 120 e o 50. E do outro lado vai ficar os que eu não circulei, que é o 5.400, o 90 e o 25, tá ok? Bom, para começar a gente faz a simplificação para ganhar tempo aí. Eu já vejo que o 50 é o dobro do 25, então corta 25 que fica 1 e o 50 fica 2. E o 120 e o 90, por mais que você cortasse o 0, ficava 12 e 9, que são múltiplos de 3. Então simplifica por 3. 9 por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4, tá certo? E aí vamos ficar com x vezes 4 vezes 2 é 8, e aqui ficou 5.400 vezes 3, que dá 0, 0. 3 vezes 4 dá 12, vai 1, e 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Então, 16.200. E aí agora o 8, que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos ter 16.200 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 2 dividido por 8 não cabe, então é 0. Fica 20. 20 por 8 dá 2, né? Que daí 2 vezes 8 é 16, sobra 4. E aí 40 por 8 dá 5. Portanto, 2025, alternativa, letra B. Tá certo? Então, esse é o exercício número 13. Vamos para o exercício número 14, que diz o seguinte: para pintar 20 metros de muro de 80 centímetros de altura, foram gastos 5 latas de tinta. Quantas latas de tinta serão necessários para pintar 16 metros de muro de 60 centímetros de altura? Então, é uma regra de 3 composta, regra de 3, porque ele te dá duas situações e composta porque são 3 grandezas. São elas: metros, que eu vou representar por M, centímetros de altura e latas de tinta, tá certo? Na primeira situação, são 20 metros, 80 centímetros de altura e 5 latas de tinta. Na segunda situação, ele pergunta quantas latas, então latas é X. 16 metros de muro e 60 centímetros de largura, tá certo? Então, vamos lá. Onde tem o X, coloco a setinha para cima. E aí, eu vou comparar. Se eu tenho mais latas, quer dizer que eu vou pintar mais metros ou menos metros de muro. Se eu tenho mais latas de tinta, eu pinto mais metros. E se eu tenho mais latas, eu vou pintar um muro mais alto ou menos alto. Se eu tenho mais latas, eu pinto mais centímetros de altura, tá certo? Então, aí o X, que está sempre na base da seta, multiplica os valores que estão na ponta. Então, no caso, o 20 e o 80. Então, vamos multiplicar esses três valores que eu circulei, 20, 80 e X. E do outro lado fica 16, 60 e 5, tá? E aí, vamos fazer aí a simplificação que é possível. Consigo aí, ó, 20 e 60. O 60 é exatamente 3 vezes o 20. Então, ó, corto o 60 e o 20. 20 por 20 dá 1 e 60 por 20 é 3. E aí, ó,
16 e 80, o 80 é 5 vezes o 16. Portanto, 16 por 16 é 1 e 80 por 16 é 5. Então, desse lado ficou 1 vezes 5 é 5, portanto, 5x. E do outro lado ficou 1 vezes 3, que é 3 vezes 5. E aí, novamente, eu posso cortar o 5. 5x e 3 vezes 5, corto 5, corto 5. E aí, ficou x igual a 3. Então, serão necessárias 3 latas de tinta. Alternativa, a letra B. Então, esse foi nosso exercício de número 14. Vamos para o exercício número 15, que diz o seguinte. 3 máquinas imprimem 9.000 cartazes em 12 dias. Quantos dias 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes trabalhando o mesmo número de horas por dia? Então vamos lá, uma regra de 3 composta. Regra de 3 porque ele dá 2 situações e composta porque ele me dá 3 grandezas. São elas máquinas, porque 3 máquinas, cartazes e dias, tá certo? São os 3 valores que ele me dá. E na primeira situação são 3 máquinas, 9.000 cartazes em 12 dias. Na segunda situação, quantos dias? Então, dias é o que ele quer saber, portanto, é o x. 8 máquinas, então 8 está aqui, e 12.000 cartazes. E aí, onde está o x, eu coloco a setinha para cima, que é o nosso primeiro passo. E aí, quanto mais dias, mais máquinas ou menos máquinas trabalham? Se você está demorando mais tempo, quer dizer que você tinha menos mão de obra, tá certo? Então, portanto, é menos máquina. Se é menos máquinas, a flechinha para baixo. E quanto mais dias, você faz mais cartazes ou menos cartazes? Quanto mais dias trabalhando, você faz mais cartazes. Por isso, a seta é para cima. E aí, o x que está sempre na base multiplica quem está na ponta. No caso, é o 9.000 e é o 8, tá certo? Aqui nas máquinas, a seta está aqui para baixo, então é 8. E aí eu vou multiplicar esses 3 valores que estão circulados, que é o 8, o 9.000 e o x. Isso vai ser igual aos valores que sobraram, 3, 12.000 e 12. E aí eu vou simplificar para ganhar tempo aí. 12.000 e 9.000, os dois têm 3 zeros, corto zeros. E ainda eu posso pensar em 9 e 12, eles são múltiplos de 3, então simplifica por 3. 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. E o 8 eu vou simplificar aqui com 12, simplifica por 4. 8 por 4 dá 2 e 12 por 4 dá 3, tá certo? Então olha só como ficou. Ficou 2 vezes 3 vezes x igual 3 vezes 4 vezes 3. E daí eu posso simplificar de novo aí para já encerrar. Corta 3 com 3 e 4 e 2, o 4 é o dobro de 2. Então 2 por 2 é 1 e 4 por 2 dá 2. Assim a gente vai ter, de um lado, somente o x e do outro 2 vezes 3 é 6, portanto, a alternativa, a letra A. Então, esse foi nosso exercício de número 15. Vamos para o exercício 16, que diz o seguinte. Na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastam quantas horas? Então, uma regra de 3 composta, por quê? Regra de 3 porque ele te dá 2 situações, e composta porque você tem 3 grandezas. São elas: camisetas, máquinas e horas, que são os 3 aí que ele te dá valores, tá bem? Então, na primeira situação, são 20 camisetas, 8 máquinas em 4 horas. E daí, 15 camisetas, 4 máquinas e quantas horas, portanto, é x, que é exatamente o que ele quer saber. E onde está o x, eu coloco a setinha para cima. E aí nós temos quantas horas vai ser o nosso x. Então, ó, quanto mais horas, mais camisetas ou menos camisetas? Se você trabalhar mais horas, você vai fabricar mais camisetas. E se você respondeu mais, a sua seta é para cima.
E agora máquinas. Novamente eu vou comparar com horas. Então, quanto mais horas, mais máquinas ou menos máquinas. Se você trabalhou mais tempo, quer dizer que se você tinha menos mão de obra, certo? Então, menos máquinas, setinha para baixo. E aí o x, que está sempre na base da sua flecha, vai multiplicar os valores que estão na ponta da seta. Olha lá, nas máquinas é 4 e nas camisetas é 20. Então, vamos multiplicar esses três valores aí. 20, 4 e x. E aí os três valores que sobraram lá do outro lado, que é 15, 8 e 4, tá bem? Então, olha só, vou aqui simplificar para ganhar tempo. Ó. Corta o 4 com 4 e o 20 e 15 dá para simplificar por quanto? Por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Então, de um lado sobrou 4x e do outro sobrou 3 vezes 8, que é 24. E aí o 4 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. E aí 24 dividido por 4, isso fica 6. Portanto, são 6 horas. Alternativa, letra E. Então, esse foi o exercício de número 16. Vamos para o exercício 17, nosso penúltimo aí, que diz o seguinte: 9 operários produzem 5 peças em 8 dias. Quantas peças serão produzidas 12 operários em 6 dias? Então, uma regra de 3 composta, porque eu vou trabalhar em duas situações, e 3 grandezas. São elas, ó, ele me dá o número de operários, ele me dá o número de peças e também dá um número de dias, por isso as 3 grandezas. Na primeira situação, são 9 operários, 5 peças e 8 dias. Na segunda situação, ele fala quantas peças? Então, peças é x, que é o que ele pergunta. 12 operários em 6 dias, tá certo? Então, vamos aí. Primeiro passo, onde está o x? A seta é para cima. E aí, quanto mais peças, mais ou menos operários. Então, se você for fazer mais peças, você iria precisar de mais operários. E se você respondeu mais, a sua seta é para cima. E agora, quanto mais peças, mais dias ou menos dias? Se você vai fabricar mais peças, então você também vai demorar mais dias. Portanto, essa seta é para cima. E aí o x, que está sempre na base da sua flecha, ele multiplica os valores que estão na ponta, que é o 9 e o 8, tá certo? Então, vamos aí multiplicar esses três valores de um lado da igualdade, que é o 9, o x e o 8. Vai ficar igual, e daí os outros três que eu não circulei, que é o 12, o 5 e o 6, tá bom? E aí vamos fazer algumas simplificações, ó. O 9 dá para simplificar com o 6. Divide os 2 por 3. 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. E 8 e 12 dá para simplificar por 4, tá certo? Ó, 12 por 4 dá 3 e 8 por 4 dá 2, tá bom? Então, olha só como ficou. Ficou 3x vezes 2 igual 3 vezes 5 vezes 2. Olha só como ficou simples agora. Temos 3x e 2, 3, 5 e 2. Então, quanto que vale o x? Para ficar mais fácil ainda de você ver, corta o 3 com 3, corta o 2 com 2, ou seja, x vai ser igual a 5, tá certo? Então, 5 peças. Alternativa, letra D de dado. Então, se você aumentar o número de operários e diminuir o número de dias, nesse caso, você continuaria com o mesmo número de peças, tá bom? Então, esse foi o exercício de número 17. Vamos para o exercício de número 18, que diz o seguinte: em 7 dias, 40 cachorros consomem 100 quilos de ração. Em quantos dias 15 cachorros consumirão 75 quilos de ração? Então, temos uma regra de 3 composta, porque ele te dá duas situações, e essa parte de composta é justamente porque ele te dá 3 grandezas. São elas, ó, dias, porque ele te dá o número de dias, seriam os cachorros e também os quilos de ração. E daí, na primeira situação, ele dá 7 dias, 40 cachorros e 100 quilos de ração. Na segunda situação, em quantos dias? Então, ele quer saber os dias, é o x. 15 cachorros
consumirão 75 quilos de ração. Então, ó, onde está o X? É o primeiro passo, setinha para cima. Então, coloca a seta aí para cima. E agora vamos descobrir cachorros e quilos de ração. Se eles demorarem mais dias, quer dizer que eu tinha mais cachorro ou menos cachorro. Então, imagine que você tem muita ração. Se você demorou mais dias aí para os seus cachorros comerem, quer dizer que você tinha mais ou menos cachorros? Tinha menos, certo? Se demora muito para acabar o estoque, aí quer dizer que você tinha poucos animais. E por último, novamente dias, que é onde está o X. Quanto mais dias, você tinha mais quilos ou menos quilos de ração? Se demorou mais dias para acabar, então quer dizer que você tinha mais quilos de ração, tá certo? Então, tá aí a minha projeção. E o X, que está sempre na base da sua seta, multiplica quem está na ponta, no caso, é o 15, e aqui nos quilos é o 100. Então, vamos fazer essas multiplicações. É X vezes 15 vezes 75. E aí, do outro lado, 7, 40 e 75. Então, 7, 40 e 75. E aí, vamos ficar como? Espera aí que tem uma coisinha errada. Exatamente esse 75, que o que eu circulei aqui é o 100. Então, aqui vai para 100, espera aí. Então, paguei aqui, vamos colocar 100. E aí, a gente vai fazer, ó. O que eu vou fazer? Simplificar primeiro, né? Corta, ó, 15 e 75. O 15 cabe quantas vezes 75? Ele vai caber 5 vezes, tá certo? Então, 15 por 15 é 1 e aqui é 5. O 100 dá para simplificar com 40, certo? Pelo número 20, ó. 40 por 20 dá 2 e 100 por 20 dá 5, tá certo? Então, olha só o que sobrou de um lado. Sobrou x vezes 1 vezes 5, portanto, x vezes 5. Do outro lado, 7 vezes 2 já é 14 e vai ficar 14 vezes 5. E aí, ó, novamente, o 5 está multiplicando dos dois lados. Então, corta o 5 desse lado e o 5 do outro lado. E aí, só ficamos com x igual a 14. E 14 é a alternativa, a letra C, ok? Então, esse nosso último exercício deu a alternativa C. Bom, gente, chegamos aí no último exercício de regra de 3 composta. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal aí para não perder nenhuma aula, nenhum exercício, enfim, tá? Tá sempre por dentro aí da parte aí de concursos e vestibulares, tá bom? Então, muito obrigado e ótimos estudos.